De volta com o artigo 7º da Constituição da República, de volta para falarmos do inciso 30 e do inciso 31. O mais importante aqui, é o inciso 30. Não que ele seja muito cobrado, não que a gente tenha muitas questões de concurso envolvendo o inciso 30, mas é que nós podemos ter uma interpretação um pouquinho mais profunda, uma cobrança mais jurisprudencial e doutrinária da interpretação do artigo 7º, inciso 30, tá? Então vejam só, são direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais. Inciso 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, a partir do momento que eu tenho uma proibição, eu tenho um direito, assegurado aos trabalhadores e uma proibição imposta para quem? Ora, imposta para quem contrata, imposta para quem faz uma gestão de recursos humanos, seja no âmbito da administração pública, sobretudo da administração pública, seja no âmbito da iniciativa privada. Então, jamais, tá? Eu tenho que observar aqui, que existe uma proibição de sexo, que o sexo, idade, cor ou estado civil sejam utilizados como critérios para admissão, para o exercício de funções, para a diferença de salários, tá? E um detalhezinho, tá? Eu falei jamais aqui, mas eu tenho que lembrar que nenhum direito fundamental ele é absoluto, nenhum direito fundamental ele é incondicionado, tá? Existem situações onde eu posso utilizar, por exemplo, a idade como critério de admissão, em regra não, mas eventualmente sim, desde que a natureza do cargo, da função a ser desempenhada, exija isso, tá? Então, eu tenho que lembrar que a proibição presente no artigo 30, ela não é absoluta, tá? Eu posso ter uma relativização, eu posso ter uma exceção, sim. E aí nós temos uma súmula do Supremo Tribunal Federal. A súmula 683 do STF veio justamente em virtude disso, tá? Quando que eu posso ter essa relativização? Quando que eu posso ter uma exceção à proibição imposta no artigo 7º, inciso 30 da Constituição? Vejam só a súmula 683 do Supremo Tribunal Federal. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, eu só posso ter uma exceção à proibição prevista no inciso 30 quando a natureza do cargo justificar. E isso com relação ao critério de idade, tá? Então, atenção, uma questão muito importante aqui, sempre lembrar a súmula 683 do Supremo Tribunal Federal. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição da República, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, em regra, o edital de um concurso público não pode trazer uma idade máxima como item do respectivo edital, em regra. Mas dependendo da situação, pode? Sim, se a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido justificar essa idade máxima, tá? Então, exceção. Então, a exceção é justamente quando a natureza do cargo ali justifica a instituição dessa idade máxima, tá? Questões práticas muito comuns aí nos questionamentos de diversos concursos públicos e principalmente de concursos para as carreiras policiais, tá? Em termos concretos aqui, a título de exemplo, o que a gente pode entender do entendimento da previsão majoritária aí, seja da jurisprudência, seja da doutrina. Quando eu falo de concurso para Polícia Judiciária, para Polícia Federal, para Polícia Civil de um determinado estado, por exemplo, tá? Eu posso ter no edital a fixação de uma idade máxima? Não. O entendimento jurisprudencial dominante, o entendimento doutrinário dominante é que um concurso para a polícia judiciária, para a polícia investigativa, tá? Para a polícia federal ou para a polícia civil, por exemplo, não pode trazer no edital uma idade máxima, um item lá no edital que fixe uma idade máxima para inscrição no respectivo concurso. Por quê? Qual que é o argumento
para falar que esse tipo de dispositivo do edital afronta o inciso 30. Gente, quando eu falo da polícia judiciária, da polícia investigativa, eu tenho uma polícia de inteligência. Tá? Se é uma polícia de inteligência que vai se preocupar com a investigação do crime, não necessariamente a idade do agente é influenciadora no desempenho da função. Então eu posso ter, por exemplo, uma pessoa de 67 anos de idade que tem uma capacidade intelectual e uma memória de elefante, por exemplo, e que venha a ser muito mais útil do que uma pessoa de 20 e poucos anos, do que uma pessoa de 30 e poucos anos, tá? Então a idade em um concurso para a polícia judiciária, em regra, não é tido como um critério justificável, não é tido como um critério que entraria na exceção da súmula 683, tá? Tanto é que, se eu não me engano, não lembro se foi em 2006, em 2008 nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tá? Que colocou por terra um dispositivo do edital do concurso da Polícia Civil de Minas. O concurso para agente da Polícia Civil na época trazia justamente como exigência para inscrição a idade máxima de 32, agora eu não lembro se era 32 ou se eram 35 anos. Enfim, eu tinha uma idade máxima para me inscrever no concurso de agente da Polícia Civil. Tá? Ora, o respectivo item do edital foi desconsiderado, ele caiu por terra justamente em virtude de uma decisão do uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, apoiada, tá, na súmula 683. No entender do TJMG, a instituição de uma idade máxima para um concurso da Polícia Civil representa justamente uma afronta à proibição do inciso 30. Não seria possível enquadrar essa idade máxima na exceção, na previsão feita pela súmula 683. Tá? Diferente, por exemplo, é um concurso para a Polícia Militar. Quando eu falo de concurso para a Polícia Militar, muitas vezes o entendimento é que eu posso sim ter uma idade máxima por conta das atribuições, por conta da natureza das atribuições do respectivo cargo. Mas mesmo assim tem polêmica também. Tem doutrinador que acha que não poderia, que representaria uma afronta ao inciso 30, tá? Tem entendimento jurisprudencial que representa a afronta, mas também tem entendimento contrário, que seria justificável por parte da Polícia Militar de um Estado instituir uma idade máxima para o concurso da Polícia Militar, tendo em vista as atribuições da Polícia Militar, que é uma polícia preventiva. É uma polícia ostensiva, tá? Onde talvez o critério da idade seja justificável. Examinador de concurso público, tá? Quando vai fazer questão, ele não coloca a Polícia Militar como exemplo, ele coloca a Polícia Judiciária, porque na Polícia Judiciária nós temos um entendimento majoritário. Nós temos, seja no âmbito da jurisprudência, seja no âmbito da doutrina, um entendimento que não poderá existir um critério de idade máxima, tá? Tanto é que, se vocês entrarem, por exemplo, no site da Polícia Federal, lá em perguntas e respostas, dúvidas mais frequentes, de tanto que perguntam isso para a Polícia Federal responde que não existe um critério de idade, um limite máximo de idade para os concursos da Polícia Federal. Pode entrar lá, tem o site da Polícia Federal, e lá no site da Polícia Federal, lá em perguntas mais frequentes, ou perguntas e respostas, enfim, não lembro da respectiva seção, eu tenho lá a informação oficial da Polícia Federal que o limite de idade é 18 anos, óbvio, tem que ser capaz, 18 anos até 70 anos de idade, ou seja, até a aposentadoria compulsória, tá? Então, eu não posso ter num concurso da Polícia Federal, e a própria Polícia Federal informa isso no seu respectivo site, tá? Um item do edital que institua uma idade máxima, 40 anos, 50 anos, tá? Isso está sendo informado pela própria PF no seu respectivo site. Ou seja, a Polícia Federal, tendo em vista o entendimento jurisprudencial dominante e doutrinário dominante, está fazendo de forma correta. Ela não está instituindo nos seus concursos uma idade máxima, porque se ela fizer isso, eu vou ter um monte de ação na Justiça questionando essa idade máxima e provavelmente qual que vai ser a decisão do Poder Judiciário, que eu não aplico a exceção prevista na súmula 683
3 aos concursos para a Polícia Judiciária, aos concursos para a Polícia Investigativa, no meu exemplo, para a Polícia Federal, tá? Então, ó, falei de Polícia Judiciária, eu tenho esse entendimento dominante, doutrinário, jurisprudencial, já fixado e bastante pacificado, vamos dizer assim. Agora, com relação à Polícia Militar, existe muita divergência. Por isso, eu acho que examinador não vai adentrar nessa questão da Polícia Militar, tá? Agora é o seguinte, ó, pessoal que se prepara aí para concursos no âmbito da Justiça do Trabalho, principalmente o bacharel em Direito, para cargos privativos de bacharel em Direito, tem que ficar atento também a uma outra interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal com relação ao inciso 30. Por exemplo, uma empresa multinacional, uma multinacional francesa, que foi o caso de um julgamento, de um caso concreto do Supremo Tribunal Federal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Uma multinacional francesa pode instituir como critério de ocupação de cargos no Brasil, de funções no Brasil, a nacionalidade francesa. O que nós tivemos em uma determinada situação? Uma multinacional francesa instituiu como critério, como parâmetro de uma política de recursos humanos para o desempenho de determinadas funções, ela instituiu como exigência ser da nacionalidade francesa. Ó, não estou falando dos cargos que estão lá na França, da respectiva multinacional, não. Eram cargos e funções a serem desempenhados aqui no Brasil. E existia a exigência, tá? Existia a exigência que para ocupar aquele cargo na empresa, para desempenhar aquelas funções na respectiva empresa, tá? A pessoa tinha que ter nacionalidade francesa. Vejam só o que o Supremo Tribunal Federal decidiu concretamente nessa situação e que já foi objeto de concursos públicos para cargos privativos de bacharel em Direito, tá? Vejam só, ó. De outra parte, no que concerne aos direitos sociais, nosso sistema veda, no inciso 30 do artigo 7º da Constituição Federal, qualquer discriminação decorrente, além, evidentemente, da nacionalidade, de sexo, idade, cor ou estado civil. Dessa maneira, nosso sistema constitucional é contrário ao tratamento discriminatório entre pessoas que prestam serviços iguais a um empregador. No que concerne ao estrangeiro, quando a Constituição quis limitar-lhe o acesso a algum direito, expressamente estipulou. Verdade, né? Eu tenho cargos que são privativos de brasileiros natos, por exemplo, tá? Então, ó, expressamente estipulou. Mas o princípio do nosso sistema é o da igualdade de tratamento. Em consequência, não pode uma empresa no Brasil, seja nacional ou estrangeira, desde que funcione, opere em território nacional, estabelecer discriminação decorrente da nacionalidade para seus empregados em regulamento de empresa e tanto correspondendo ao Estatuto dos Servidores da empresa. Ou seja, eu não posso ter nem no regulamento, nem no Estatuto da respectiva empresa. Tão só pela circunstância de não ser um nacional francês. No caso que o Supremo Tribunal Federal estava julgando, tá? Eu tinha exigência que para desempenhar determinada função dentro daquela empresa tinha que ser francês, tinha que ser da nacionalidade francesa. Ora, isso era uma atitude discriminatória com relação aos brasileiros, aos empregados brasileiros que estavam, né, na respectiva empresa, tá? Então, ó, nosso sistema, continua o Supremo Tribunal Federal, né? Nosso sistema não admite essa forma de discriminação, quer em relação à empresa brasileira, quer em relação à empresa estrangeira, tá? Um recurso extraordinário, ó, para quem quiser anotar aí, ó, recurso extraordinário 161.243, relator ministro Carlos Veloso, tá certo? Então vejam só, eu não posso ter a nacionalidade como sendo um critério discriminatório, tá? Eu não posso, mesmo que a nacionalidade não esteja prevista no inciso 30 da Constituição da República, eu não posso ter a nacionalidade como sendo, né, um critério ali para ocupar determinada função ou determinado cargo, seja no âmbito, né, de uma empresa, seja no âmbito da administração pública, a não ser que nós tenhamos a exceção expressa, a previsão expressa por parte da Constituição. Como a Constituição fala, por exemplo, no artigo 12, parágrafo 3º, quais são os cargos privativos de brasileiros natos, tá? Então, ó, tirando as exceções expressas previstas na própria Constituição, eu tenho que lembrar da regra de evitar, né, qualquer tipo de discriminação, de evitar qualquer tipo de preconceito em virtude de idade, sexo, cor, estado civil e até mesmo da nacionalidade, tá? Então nós tivemos
tivemos, por exemplo, esse julgamento do STF, ok? Agora é o seguinte, para a gente finalizar a nossa aula, o inciso 31. Professor, você falou tanto do inciso 30 e praticamente nada do 31. É porque quando tem a cobrança, ela é maior no inciso 30, tá? O inciso 31, gente, basta da lembrança do texto constitucional em si, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Óbvio, né? De uma certa forma, a gente pode entender que essa proibição ela está inserida dentro da interpretação do inciso 30, dentro dos objetivos da República Federativa do Brasil. Então, se eu tenho o inciso 30, uma proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, eu não posso pensar taxativamente. Ora, existem outras formas de discriminação e essas outras formas de discriminação também não podem ser utilizadas, ainda mais quando se trata, por exemplo, de uma pessoa portadora de deficiência. Então, por isso, o inciso 31, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Mas e se não for possível a um deficiente, a um portador de necessidades especiais, melhor dizendo, exercer a função tendo em vista a natureza do cargo, aí eu vou cair na súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, tá? Então eu vou observar para ambas as situações o mesmo tipo de entendimento, né? O mesmo tipo de raciocínio que nós vimos anteriormente, ok? Se for cobrar, provavelmente será o inciso 30, até porque o 31 basta aí ter bom senso para perceber, né, que eu vou enquadrá-lo também no mesmo raciocínio, né, nas mesmas interpretações presentes no inciso 30 da Constituição, ok? Do artigo 7º da Constituição, ok? Bem, com isso a gente finaliza a nossa presente aula. No nosso próximo vídeo, daremos continuidade ao artigo 7º da Constituição. Obrigado e até lá!